Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Luciane e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um verbo muito importante no português que gera um pouco de dificuldade para as pessoas que falam inglês como base, né? E não muita dificuldade com pessoas que falam espanhol como língua base, tá? Gente, por que eu uso a referência do inglês e do espanhol, né? Porque essas são as duas línguas que eu tenho maior segurança para ensinar, né? Que eu tenho um nível suficiente para me sentir segura para explicar para vocês. Eu sinto muito para as outras línguas, estou me dedicando na aprendizagem de outras línguas e conforme eu for avançando, vou tentar fazer mais vídeos comparativos com outras línguas sim, tá? Mas nesse momento, como segurança, é o inglês e o espanhol. Por isso que eu uso essas duas línguas como referência. Mas mesmo que você não fale essas duas línguas, com certeza vai ser produtivo para você, vai te ajudar sim. Porque eu vou tentar fazer de uma maneira bem didática, bem fácil para você entender, ok? Então vamos lá. O que nós vamos aprender? Nós vamos aprender o verbo ser e o verbo estar. Neste vídeo eu vou ensinar o verbo ser, tá? Para as pessoas que falam espanhol, o verbo ser e estar não gera muita dificuldade. Por quê? Porque é mais ou menos a mesma coisa, tá? A gente usa mais ou menos do mesmo jeito. Agora, existem exceções? Existem, tá? Mas são poucas, né? De modo geral, a gente fala do mesmo jeito. É só uma tradução literal. Já para as pessoas que falam inglês, este verbo pode gerar dificuldade. Gente, barulho, tá? Vai sempre ter alguma coisa. Desculpa. A gente tem uma dificuldade maior. Por quê? Porque no inglês é um verbo só e a gente dividiu em dois, né? A gente fez o ser e o estar. Então vamos lá. O que eu vou começar? Com a conjugação, que é o mais simples, e depois a gente vai para esses detalhes, tá? Então a gente tem aqui o primeiro verbo, eu sou, eu sou. Então o verbo eu sou, a conjugação eu sou, né? O eu sou vai ser o I am do inglês ou o yo soy do espanhol, né? Então numa frase, eu sou brasileira, por exemplo, eu sou brasileira, tá? Depois a gente tem o você é, que é o you are, ou o tu eres, ou usted es, em espanhol, tá? Então, por exemplo, você é mexicano, você é mexicano, ok? Depois a gente tem ele, que vai ser o he, mas não é só ele, né? Ele é, tá? Ele é, que vai ser o he is, em inglês, e vai ser o ele is, em espanhol, ok? Então, por exemplo, ele é muito extrovertido. Olha lá, um adjetivo que a gente viu no verbo anterior, no vídeo anterior, né? Ele é muito extrovertido, ok? Depois a gente tem ela é, que vai ser o she is ou o ele is, ok? Então, ela é muito tímida, ela não é extrovertida, ela é muito tímida, ok? Depois a gente tem nós somos, que vai ser o we are, ou o nosotros somos, nosotras somos, tá? Lembra lá que nós, no português, não tem feminino, tá? Vai ser todo mundo nós, ok? Então, nós somos dedicadas ao nosso trabalho. Olha que gente maravilhosa. Nós somos dedicadas ao nosso trabalho, tá? Se for duas mulheres, né? Se duas pessoas de gênero feminino, vai ser nós somos dedicadas. Se for duas pessoas do gênero masculino, nós somos dedicados. E se for uma pessoa do gênero feminino e masculino, vai ser também nós somos dedicados, tá? Existe sim toda uma polêmica nos dias de hoje nessa questão linguística, mas, gente,
Não vamos entrar nesse critério, tá? A gramática hoje é se tem uma pessoa do gênero feminino e uma do masculino, é nós somos dedicados, tá? É assim que a gente resolve essa questão do nós outros e nós outras. Depois a gente tem vocês. Então, vocês são gente maravilhosa, né? Vocês são gente maravilhosa. E o que são esses vocês são? É de novo o you are, ou o vosotros sois, ou ustedes son, tá? E aí a gente tem o eles e o elas, né? Que funciona mais ou menos como o nós lá. Então, como é que funciona? Em inglês vai ser they are, e em espanhol vai ser ellos ou ellas son, tá? Então, como é que fica em exemplo? Eles são gentis. Eles são gentis, né? Elas são gentis, né? Elas são gentis. Então, vamos lá, de novo. Se eu tenho só pessoas do gênero masculino, eles são gentis. Ou vamos usar até um outro verbo. Vamos usar o que a gente viu lá, o alegre, né? Então, eles são alegres, né? Elas são alegres. Quando eu falo elas são alegres, é um grupo que só tem mulheres. Agora, se eu falo eles são alegres, pode ser que seja um grupo só de homens, ou pode ser um grupo de homens e mulheres, ok? Agora, como é que funciona? Quando que eu uso o sou, né, o quando eu uso o verbo ser, para que serve o verbo ser? O ser, gente, é a mesma coisa do to be, tá? Lá do inglês. Só que ele é usado para coisas mais permanentes. Coisas que provavelmente não tem como mudar ou provavelmente não vão mudar, né? Geralmente eu estou expressando uma coisa constante, tá? Então vamos lá. Quando eu falo eu sou brasileira, eu estou falando de uma coisa que não vai mudar, né? Eu nasci no Brasil e sim, é possível deixar de ser brasileira? Sim, até onde eu sei eu posso abdicar da minha nacionalidade. Mas, pra quê, né? Chances são de que eu vou ser sempre brasileira, né? Mesmo que eu adicione, né, que eu tenha lá uma outra nacionalidade de família e tudo mais, eu nunca deixo de ser brasileira, eu sou brasileira, tá bom? Então, isso é algo permanente. Agora, você fala assim, mas você me deu um exemplo lá com o alegre, né? Quando eu falo, elas são alegres. Isso não pode mudar? Pode mudar, né? Só que existe uma diferença ali, uma suave diferença entre o elas são alegres e o elas estão alegres. Falar elas estão alegres não tá errado, tá? Para você que é falante de inglês, não tá errado, que é o verbo que a gente vai ver logo em seguida, o estão. Mas, qual é a diferença? Quando eu falo elas são alegres, pela minha experiência e por aquilo que eu vejo nelas, a alegria é uma coisa muito constante, né? Ser alegre é uma característica delas, né? Elas geralmente estão alegres, mesmo que o mundo esteja caindo ao redor, elas estão dando risada, né? Claro que eu estou exagerando aqui, gente, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Ser alegre é uma coisa muito constante na vida delas. Então, elas são alegres. Quando eu falo elas estão alegres, que é o verbo que a gente vai ver em seguida, o que eu estou querendo dizer com isso? Provavelmente aconteceu alguma coisa que fez elas momentaneamente alegres. Então, elas estão alegres porque conseguiram uma promoção no serviço. Elas estão alegres porque vão viajar semana que vem, né? Então, é um motivo mais provisório, mais momentâneo, tá? Ser alegre é uma maneira de ser, é uma maneira de viver. Então, ela é mais constante.
Então vocês vão ver que tem muitas frases, quando vocês estiverem resolvendo lá os exercícios de você de ser e estar, não descabelem, entendeu? Existem situações que pode ser os dois, tá? O ser sempre vai ser mais permanente e o estar sempre vai ser mais momentâneo, ok? Bom, com isso eu terminei essa primeira parte do verbo ser. Espero ter ajudado você. No próximo vídeo eu vou falar sobre o estar, que você já teve aí já um gostinho, né? O estar é para uma coisa mais momentânea, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês. O que eu peço mais uma vez, hoje e sempre, por favor, nos ajude. Como? Se inscrevendo, dando like, compartilhando e nos dando sugestões de como a gente pode fazer, como que eu posso fazer para te ajudar a aprender português. Tá sendo uma delícia fazer esses vídeos, gente. Estou gostando de verdade. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Até o estar. Tchau, tchau.